pelo menos em grupo, afinal, não é um curso que não tem um fim específico. Já vejo que tem bastante gente aí. Eu vi que tem alguns artigos ainda que não foram devidamente classificados num primeiro momento. Quem puder acessar a planilha vai perceber que tem os artigos do Fábio, alguns da Larissa, a Michelle está terminando, tem dois ainda. Olha, Patrícia, tem alguém fazendo agora rapidinho, que bom. E dois da Patrícia que já está terminando. Flávio, Oi. o da Patrícia, quem ficou fazendo fui eu, só que eu fiz uma planilha no meu computador. Eu tô Hum, lá agora que eu não estava conseguindo preencher. Um minuto entendi. Tá bom, beleza. só transferindo, tá prontinho aqui. Beleza, Guilherme, terminando o da Larissa. É, enquanto alguns vão terminando, os outros que estão presentes, notaram alguma durante essa fase? Aliás, vamos primeiro anotar quanto tempo cada um gastou nessa etapa de pegar o artigo, extrair essas três informações. Coloquem aí no site, por favor, para a gente ter uma perspectiva. E se puder colocar o número de artigos que avaliou também, seria interessante. É uma estimativa, gente, não é nada a 10 horas, 5 minutos e 22 segundos. Não, 10 horas. Cerca de 2 horas a Letícia fez 12 artigos. Um artigo a cada 10 minutos. É minha média, Letícia. 10 artigos, 1 hora. O Fábio já foi um pouco mais rápido, mas tá bom. Bom dia, Camir. Você gastou 1 hora em quantos artigos? Ah, legal, Fábio. Isso acontece. Acontece, mas é bom a gente verificar o, a metodologia para verificar se não tem alguma coisa a mais que não está no resumo. 12 artigos. Foi bem rápido. Jasmine fez 10 artigos em aproximadamente 1 hora. Boa média também. Tem gente com problema para entrar na sala? Ué, que isso? Tá, deixa eu. Tentem fazer o login novamente. Tá falando para vocês. Eu vou ver se aparece aqui para mim.
Olha lá. Rodolfo, vamos ver se o Rodolfo entrou. Agora vamos ver a Thaís, a Taíla, né, que não entrou. A Thaís já entrou. E a Flávia também. Taíla e Flávia, estou aguardando elas solicitarem o acesso. Bom, vamos continuar aqui. Umas 2 horas e meia para fazer a Pablini, para fazer 12 artigos. Tudo bem, Pablini. Às vezes tem uns artigos que são mais enjoados mesmo. Uma média usual é em torno de 10 minutos, porque quando a gente fala aí de 12 artigos, pode acontecer mesmo de a gente conseguir fazer 12 artigos numa sorte, mas a hora que a gente pega 100, 150 artigos para fazer, aí você fica nessa média de 10 minutos, porque vai ter os enroscados que vai acabar ponderando com outras pessoas, com outros artigos que foram rápidos. A Camille comentou, 2 foram desconsiderados. Vamos ver. Um porque fala que se deve ter no setor de radiologia por conta da contaminação, dos cuidados que deve ter no setor de radiologia. Tá. E o outro por discutir sobre capital social das pessoas em isolamento. Realmente. Ah, Taíla entrou, que bom. Tudo bem, Taíla? Que bom. A Flávia também conseguiu entrar, né? Bom dia, Flávia. Aqueles que entraram um pouquinho depois, eu perguntei quanto tempo cada um gastou para fazer e quantos artigos fez. Só para a gente tirar mais ou menos um panorama geral aí. Quantos artigos, Ana, você avaliou para fazer em meia hora? A Pablini tinham muitos artigos que não tinham metodologia separada da introdução, aí tinha que ler muita coisa. É verdade, Pablini. Esse é um dos defeitos que eu percebi na literatura de medicina. É tudo emendado. Rodolfo, então, veja, Rodolfo, 12 artigos, 2 horas. A Ana, 30 minutos, 12 artigos. Então, vejam que oscila bastante. Mas a hora que pega o composto. Realmente, Rodolfo, tem uns artigos que a gente acaba gastando mais tempo, ou por curiosidade, ou por dificuldade de achar mesmo a informação, saber filtrar o que vai colocar, ou mesmo tá claro como o objetivo, o método e a amostra, né? A família tá estranha, porque meu nome não tá.
A Taíla comentou: os meus eram mais curtos, muitos sem as quebras para evidenciarem as metodologias. Fiz 11 artigos em cerca de 10 minutos cada. Ok, Taíla. Bom, gente, então é isso. Só para vocês terem um relato de experiência de quem participou dessa fase, sobrou algum lá para eu mostrar para vocês de que maneira que eu faço a revisão. Vamos ver se sobrou algum. Ih, acho que já foram todos, hein? Jasmine tá fazendo. Ué, parece que já tá tudo preenchido aqui. Ah, tem uns do Fábio. Fábio, eu posso fazer o 82? Pode, mas Flávio, não ficou acertado que eu ia fazer os da Patrícia? Ah, é que tá anotado Fábio aqui. É só Eu por fiz os isso da mesmo. Patrícia. Não, sem problemas. Vamos. Então eu vou fazer aqui esses, ó, o 12. O Ó, 12 eu vou lá na. Eu vou mostrar para vocês então a minha. Cadê? A minha tela. Então eu vou lá pegar o artigo 12. Deixa eu ver onde está. Tá aqui na pasta que eu transferi pro. Ué, não tenho 12? peraí. O que que se sucede aqui? Aqui pra mim eu tenho. Ele quer que te manda aí? Deixa eu Ué, que estranho. Ué, subir novamente. Fiz upload de novo. ai, é verdade, Letícia. Caramba, tem eles também. Verdade, hein? Esqueci deles. Eu tinha até que ter dividido eles, né? Então, deixa eu voltar aqui na planilha só para ver esses do Fábio. 12, 54, 40. Deixa eu ver aqui. Ops. 12 não tem. 26. 26 tem. É. Deixa eu fazer o 26 aqui. Então, no 26, eu tenho que procurar primeiro o objetivo. Então, aqui ele tem o resumo, né? Que ele chama meio de. Não tem o nome específico, resumo, mas deve ser assim, em verde aqui. Então, aqui ele faz um. É bom a gente já ir olhando isso daqui, né? Ó, ele já faz um catado da situação, ou seja, ele quer dar relevância para o trabalho. Aí ele comenta o que fez, o que aconteceu na França. Aham, aham. Deixa eu cortar o áudio, deve ser a Taíla. Pronto. Deixa eu voltar aqui para o PDF. Então, aqui ele vai fazer uma definição do que é contato, então deve estar relacionado com infecção.
Então ele aqui deve estar o objetivo dele, ó. Escrevemos implementação em tempo real do esquema dos 3 primeiros casos importados de Covid identificados na França, confirmados. Esses casos foram diagnosticados em Paris e um em Bordeaux. Apresentamos dados de 2 até 12 de fevereiro, indo para os contatos de casos iniciados imediatamente após a confirmação da infecção. Bom, então, nessa descrição aqui, ele vai fazer uma análise dos casos importados. Então, vamos lá. É o 26. Análise de casos. Ou estudo, eu vi estudos, né? Eu vou colocar aqui. Estudo de casos importados. Qual método? Vamos ver se ele fez alguma análise. Detecção, rastreamento da coexposição. É só o relato de caso mesmo. Então é o relato de caso. Qual país? França. Pronto, acabou. Próximo. 68. Então, acabou esse. Vamos ao 68. Tem um 54 aqui no meio, vamos ver se ele tá. Tá. Então vamos ao 54, que está aqui mais fácil. O consenso de experts chineses com grávidas, first edition. Ah, teve alguém que fez esse artigo aqui que pegou, na verdade, uma revisão dele, não foi? Acho que foi a Flávia que pegou a 5ª edição. Deixa eu ver aqui. Então, ele faz uma análise da situação aqui, em cuidados, né, em UTIs neonatais, prever e controlar a infecção, deve ser medidas práticas para assegurar a gestão ótima da criança potencialmente ser infectada. Novamente, né? Parece que é um relato de caso, mas não está claro nesses resumos malucos que eles têm. Ele faz algumas definições. Nossa, artigo chato de ler, hein? Super dividido. Vou aqui direto no sumário para ver se a resposta está aqui, né? O nCoV 2019, sua infecção pode causar estragos, né, em recém-nascidos, e alguns testes positivos foram achados. Manifestações clínicas não são específicas. Para todas as operações, médicos e enfermeiras têm que tomar cuidados com casos suspeitos e confirmados. Enfim, o cara está fazendo, na verdade, uma descrição, né? Então, vamos colocar relato de caso também. Nesse aqui, né? Estudo
de casos. Não são importados nesse caso. Vou colocar aqui em UTI neonatal. Relato de caso clínico. E aonde foi isso? Vamos dar uma olhada onde foi isso. Se alguém conseguir identificar onde foi, não. Vamos ver aqui no resumo se fala alguma coisa. Tá com cara de ser na China, mas não citou. Se não citou, eu tenho que falar indefinido. Até porque ele está tratando de um protocolo, né? Na verdade, até o nome relato de caso não é o adequado. Isso daqui, na verdade, é uma descrição de protocolo, né? Definição de protocolo. Foi no Irã. No Irã, aonde você viu o Irã aqui? No resumo lá no início, nos métodos, ela falando que a amostra foi composta por 171 participantes iranianos. Que página? Na primeira. Ah, não, peraí, desculpa, você tá no 54. É no 54. Ah, não, desculpa. E não Peraí, está saindo nada. Definição de protocolo. E ele falou, o que ele vai fazer é um levantamento aqui, né? Levantamento de informações. Eu vou anotar assim, né? Mas a gente vê uma melhor definição. E indefinido. Indefinido. Bom, mas enfim, aí tem esses outros três e tem também. Cadê? Deixa eu ver se são esses daqui, filtro um. Esses daqui são os mais citados. Esses daqui a gente precisa colocar aquelas categorias também. Então deixa eu pegá-los aqui. Ops. Aí a gente tem que colocar nessa planilha aqui. Pessoal, Camir, Dayana, eu não sei quem fez da Dayana,
É, a Flávia também, acho que eu vi um artigo que a Ana, que tem uns que estão em vermelho. Pablini tem um que está em vermelho. Tem algum motivo esses artigos? Pronto, e ainda tem que completar esses daqui. Ups. Vamos lá. A Flávia, eu fiz da Dayana. Revisão e bibliometria. Em vermelho foram os dois que relatei mais cedo. Tá bom. Aí você coloca o, o motivo da exclusão naquela coluna que a gente colocou para justamente identificar quais foram excluídos, tá? A Pablini colocou meu resumo dos medicamentos usados contra o corona. Pablini, eu acho que nesse caso era interessante manter. Mas, ô Pablini, você disse que o artigo não acrescenta nada muito novo? Não sei. Aí precisava saber, porque assim, como você vai dizer que é muito novo? Por que você está classificando isso? São medicamentos que você acredita que já é conhecimento mundial? Ele só mostra o que tem em outros artigos. Tá, eu vou sair e entrar novamente. Vou passar moderação para Ana, enquanto eu saio e volto. Pronto, pessoal. Melhorou meu áudio? Ok, então vamos continuar. Legal. Pablini, eu ainda estou insistindo no seu caso, porque qual artigo que é? Qual número que é? Deixa eu dar uma olhada nele. 53. Comunicações são short papers que geralmente se parecem com editorial. Eles só fazem alguma descrição breve de alguma coisa. Short papers não costumam entrar nessa revisão, porque é isso que a Pablini comentou. Ele, na verdade, é um catado de outros artigos. Me dá um exemplo aí, Camille.
de um short paper que você viu? Fecha a porta ali, por favor. Flávia, o 4. Vamos dar uma olhada no 4. Então, é short paper. Esse daqui não entra, não. Ó, ainda mais esse, o 4, Flávia, é mega curtinho. Tá falando, ó, comunicação rápida. Então ele só vai chovendo molhado. É porque a gente tem que voltar a nossa pergunta e, novamente, a gente tem que ir maturando essa pergunta. Cadê a pergunta? Isso daqui é outra coisa. O que sabemos sobre o Covid-19, não é isso? Então, o que sabemos sobre o Covid a partir da literatura científica. Isso é suficiente? Talvez esse nome a partir da literatura científica não seja, porque esse material, essas comunicações, a gente considera como material científico. Então, a partir de pesquisa científica. Porque ali não tem. Ou a partir de pesquisas e estudos de caso. Não tem problema a pergunta ficar um pouco extensa. Mas assim a gente vê o que a gente excluiu, o que a gente mantém. E aí, o que sabemos a respeito da contaminação, da infecção, do tratamento, né? Nesse sentido. Palavrinha assim. Medicamentos, aí esse artigo não seria interessante? Calma lá. Flávia, você vai lá e coloca na coluna, deixa eu confirmar qual é a coluna. Revisado. Na coluna D, XX. Você vai lá e põe excluído. E põe
e põe o motivo. Aí você só põe comunicação, como comunique, só comum para a gente identificar. Guilherme, o 7 é rápida também cai fora. Deixa eu dar uma olhada aqui no 7, mas deve cair fora também. É, comunicação também tá fora. É o mesmo caso. Se tiver muitos, de repente a gente faz uma revisão de literatura só de comunicações, porque essa literatura está muito mais, digamos, mais próxima do conteúdo da, da população não científica, vamos dizer assim. Até serviria para nós. Mas vamos levantando aí quantos tem e depois a gente faz a contagem. Oxe, eu tô sem meu vídeo, né? Vou colocar meu vídeo aqui. É na coluna D de dado. Logo embaixo da coluna D está escrito XX. E lá você coloca. E deixa o artigo em vermelho. Deixa a linha toda em vermelho. O 78, Letícia. Ah, peraí. Letícia falou 4, 22. 22 e o 78. 22. É, comunicação rápida, brief communication, o 22. Tá, tá fora. Quem mais? O Special Report também cai fora. O 4. É, o 4 eu já comentei. Comunicação rápida, tá fora. O 78, Letícia, vamos ver o 78. 78. Comentário. É praticamente uma revisão de literatura. Tá? Tá fora também. 78. Calma lá. Quando é comentário, sai também. Provavelmente, Yasmine, porque não tem metodologia, né? A metodologia é varrer a literatura, ou varrer um nicho de casos, e não é necessariamente, não segue um procedimento científico. O 104 é Special Report também. Ver o 104 rapidamente, mas com certeza está fora.
É, tá fora. 118. Rápida comunicação, tá fora também. 110 também tá fora. São todos artigos interessantes. Talvez a gente até fazer uma revisão dessas comunicações aí seja até mais interessante, mas enfim, vamos lá. Vamos excluindo tudo isso daí. Vamos excluindo. Não é o propósito nosso é ver esses relatos sem ciência. É basicamente uma descrição. Isso é tudo descritivo. Não há nenhuma metodologia que o cara aplicou ali para tirar uma conclusão, inferir sobre algum fenômeno. Então, ele não aplicou nenhuma análise clínica, ele não fez nenhum tipo de relato específico de caso, não faz um estudo específico baseado em alguma outra literatura. Então, não essas comunicações elas não são necessariamente artigo científico. 106 e 134. Research Highlight, é só destaques de pesquisa. Também é comunicação rápida isso daqui. Destaques da pesquisa. Esse é o 106. Depois o 134. Esse é uma revisão de literatura. Provavelmente. Esse também está fora. É só uma descrição também. Não tem nenhuma análise científica aqui. É de deixar na dúvida mesmo, porque olhando as figuras ali, parece que ele rodou alguma coisa. O pessoal de medicina não costuma descrever o método assim com. Mas também descarta, viu? Vamos descartar o 134 também. Sai. Artigo 134.
Não, eu olhei o artigo, não olhei o título. Eu não estou olhando a planilha, eu estou olhando os artigos. Bom, pessoal, aqui a gente vai ter que gastar um tempinho ainda nos principais artigos. Deixa eu já designar para vocês aqui. Não vai dar para a gente fazer hoje. Aí a gente avança para uma próxima etapa. Cadê os nomes? Então, Ana, Anicássia, Flávia, Fábio, Gabriela, Guilherme, Isabela, Jasmine, Camir, Larissa, Letícia, Michelle. Ops. Pablini, Poliana. Vai dar um artigo para cada um. Rodolfo, Tayla e Thaís. Dois artigos para cada um. Pronto. Aí precisa fazer esses outros daí também. Então lá embaixo eu coloquei lá na planilha aqueles de destaque, tá? Agora, pessoal, vou pedir um momentinho. Guilherme, pode até ser, mas tem que abaixar, a gente não abaixou. Eu vou colocar agora, Taíla. E aí vai demorar um pouquinho. E eu tô preocupado com o tempo. Pois é, pessoal, agora vamos dar um stop, né? Dar um pause, na verdade, no momento de avaliação das categorias. E a gente vem para a planilha e tendo, né? A gente supõe que isso daqui está preenchido em todos os artigos. Então a gente vai fazer uma coleta dessas linhas preenchidas. E vamos, para facilitar, eu gosto de utilizar uma tabela dinâmica. Então eu venho aqui, ó, inserir tabela dinâmica. Então eu quero esses dados que estão aqui numa nova planilha. Ele vai criar uma planilha à frente da planilha que a gente estava trabalhando. E aí o que vai aparecer? Pessoal, a todo momento aqui, por favor, vocês coloquem perguntas. Eu vou até colocar para me avisar aqui a hora que tiver alguma pergunta.
porque não estou conseguindo aqui. Perguntas. Bate-papo. Oi, gente, onde que tá aqui a informação para abrir configurações? Alerta de pop-up para bate-papo. Tá ligado. Mas eu não sei se vai avisar. De toda forma, eu vou ficar de olho aqui de vez em quando. E aí vocês, Ana, se puder me avisar que tem alguém fazendo alguma pergunta. Qual vai ser o número deles? Vamos colocar lá já na ordem. Voltando aqui para a planilha BA2 resumo. O último artigo, se eu não me engano, era 173. Vamos dar uma olhada aqui. Ops. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? É 173. Deixa eu pegar por aqui que é mais prático. Isso, 173. Então aqui 174, 175, 176. E aí eu estendo aqui e ele coloca nome em todos. Eu vou deixar tudo em vermelho, porque esses daqui a gente só exclui em casos muito específicos. Pronto. Não, eu vou tirar o vermelho, né? Não vou deixar em vermelho. Bom, voltando à planilha 2, pessoal, desliguem disso agora, não é o momento. A gente vai fazer análise das categorias nesse momento, que é o próximo passo que vocês precisam, que a gente já está encaminhando para a finalização da pesquisa para fazer a escrita do trabalho final. Então, objetos de estudo, a gente encontrou aqui uma série de coisas. Então, o que a gente precisa fazer com essas anotações que a gente fez sobre os objetivos? A gente tem que procurar resumir eles em poucas categorias. Mesmo que tenha alguns que fujam, a gente tem que procurar subdividir isso de maneira adequada. Então, a gente vai fazer isso imediatamente? Não. A gente vai dar uma olhada primeiro e vai vendo aqueles que têm coisas similares. Então, vamos lá. O primeiro está falando de é possível que amostras potencialmente infecciosas possam ser recebidas em laboratórios para diagnóstico. Então, tem a ver com diagnóstico. Essa palavra eu já anoto aqui. E tem alguma outra coisa, né? Amostras infecciosas. Então, pode ser que tenha a ver com infecção. A gente deixa anotado aqui. Infecção. Impacto epidemiológico de redução de viagens. Então, a gente está falando de transmissão ou espalhamento, né? Eu ainda não pensei também se essa palavra, qual que é a mais adequada. Eu anoto as duas. E rastreamento, determinar o grau de transmissibilidade. Já falamos aqui, transmissão. Estimativa do número básico de reprodução por meio de modelagem matemática.
para determinar o potencial e a gravidade de um surto. Então, a gente está falando de transmissão, certo? Espalhamento, está aqui. A genética do vírus. Eu acho que a gente poderia analisar uma palavrinha específica para isso. Se alguém tiver alguma sugestão, a genética do vírus. A categoria não seria estimativa? Estimativa é método, né, Guilherme? Aí a gente está falando de método. Mutação. Mutação tem a ver com genética também. Então, vai ser alguma coisa por aí. Talvez esse nome genética do vírus. Eu vou deixar anotado genética aqui. Genética, genoma, barra, mutação. Vamos deixar tudo isso aqui dentro de um mesmo nome. De repente a gente vê o que dá para fazer. E aí vamos para o próximo. Analisar dados, primeiro caso. Então, casos. Análise de casos. Vou colocar assim, como objetivo, né? Análise sobre o que e ver quais são esses dados. Aí vai ter que entrar de novo nesse artigo, depois que a gente terminar aqui, e ver em qual dessas categorias ele se encaixa. E não importa se ele se encaixa em mais de uma categoria. Aí a gente tem que voltar para análise de casos, vai falar de transmissão, vai falar de infecção, do que ele vai falar. Números não relatados de Covid. Isso daí eu não... Eu precisaria pensar. Talvez, assim, tem a categoria que a gente vai colocar também que chama outros, né? Vai ter uma categoria aí que a gente não encaixa tudo. Mas, de repente, a gente acha mais trabalhos assim. Por exemplo, incerteza a respeito dos resultados. Se tiver muita coisa, a gente vai e monta uma categoria para eles. Análise evolutiva e molecular. Essa análise evolutiva e molecular, bem lembrado, Ana, tem que ver se é do paciente ou se é do vírus. Aí tem que voltar lá e conferir. Análise filodinâmica e filogeográfica. Então, preliminar do COVID. Então, filogeográfica vai envolver essa parte de genética e mutação, né? Agora, se essa filogeográfica vai envolver espalhamento, aí precisa verificar novamente. Análise genômica, tá aqui também. Aqui a gente não costuma escrever o local, é só o que analisou. Metodologia integrativa de redirecionamento de medicamentos. Então, a gente tem uma categoria a respeito de medicamento. Eu acho que a gente pode juntar medicamento, vacina, numa mesma categoria. Não sei, vamos ver se a gente tem muita coisa de vacina, porque se tiver pouco também a gente engloba dentro dessa categoria. A gente também não pode criar 200 categorias, porque aí não adianta muito. Árvore filogenética também vai cair dentro dessa parte de genética do vírus. Lembrando, né, filogenética deve ser do vírus. Desempenho de um ensaio molecular para detecção. Então, detecção, aí acho que
Não vai entrar em diagnóstico? Vai entrar isso em diagnóstico? O que vocês acham? Detecção do SARS-CoV? Teste. Talvez, bem lembrado. Testes. Testes de. Como é que a gente chama? Teste de detecção mesmo? Vou deixar aqui teste de detecção. Talvez daqui a pouco a gente melhore essa categoria. Avaliar desempenho de ensaio molecular. Avaliar gerenciamento e segurança da anestesia. Aí a gente está falando de análise de casos, pelo jeito, né? Em parturientes, a gente está falando de análise de casos. Quando fica muito específico assim, a gente vai para uma categoria mais genérica. Esse de capital social saiu, né? Ah, desculpa, aqui eu não tirei, né? Desculpa, aqui eu não excluí os artigos. Eita, cabra. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou apagar essa tabela, essa aba, e vou fazer um filtro aqui no X. Eu vou tirar todos que forem de exclusão. Então vai ficar só esses daqui. Esse OK análise bibliométrica aqui não entra não, né? Então agora eu pego essa tabela aqui. Eita. Ué, por que que não quer selecionar tudo? O Nicásio, o 17 é para excluir ou não? Ficamos aí com a amostra final de 124 artigos. Tá bom, tá bom. Então vamos lá, selecionar as colunas. Acho que é I, F, G, né? Isso, E, F, G. E aí, inserir tabela dinâmica. Base final. Vou chamar de base final essa aqui. Vamos para os objetos de estudo. Acho que ficaram todos, né? Impacto epidemiológico, a gente está falando de transmissão, rastreamento, estimativa da modelagem, que é a transmissão, genética do vírus, análise da tentativa de conter o COVID. Prevenção, isso. Vamos colocar aqui, prevenção. Análise de dados sobre COVID, precisa colocar melhor. Análise evolutiva também. Bom, aí tem esse do capital social. Amir, não era você que tinha falado desse capital social aqui? Ué, mas você não colocou lá.
Ai, meu santo Cristo Redentor. De novo, gente, eu achei que ele tinha filtrado, ele não filtrou. Quando você usa o Excel online, ele dá esses probleminhas. Ué, não dá pra entender. Deixa eu tirar o filtro aqui. Aí eu vou apagar aqueles. Acho que é mais prático. Ok, ok. Não, ele não veio os Jotas também. Ei, não tá fácil, hein? Olha só. Então eu vou tirar esse e esse só. Agora aqui na base final. Enfim, espero que agora esteja correto. Inserir tabela dinâmica. Vamos voltar ao objetivo. Objeto, né? Então temos lá, agora sim, características clínicas. Eu acho que a gente fez aqui análise de casos, é uma categoria. Eu não sei se eles vão cair nessa categoria, tá? Então a gente depois precisa verificar se características clínicas seria o mais adequado ou se eles não vão se encaixar em diagnóstico, em, em análise de casos e transmissão. Olha lá, características epidemiológicas. A gente vai estar falando de transmissão. É isso que a gente está tratando. Carga cinética. Então, nós estamos falando também de genética, genoma, mutação, etc. Casos familiares. Estamos falando de análise de casos. Casos assintomáticos, análise de casos. Casos clínicos, análise de casos. Casos fatais, análise de casos. Mesmo que está fazendo comparação entre dois países. Aí comparação é método, não é o que ele está fazendo. Casos na Itália, casos, cenários potenciais para a progressão de uma epidemia, transmissão ou espalhamento. Centro de triagem, diagnóstico.
Citóticos em linfócitos, e aí nós estamos falando de genética, genoma, etc. Cloroquina, medicamento. Comparação entre MERS e SARS. Então ele quer comparação entre MERS e SARS. Aí tem comparação. Talvez a gente coloque comparação viral aqui, né? Comparação viral. Confirmação de doenças, é diagnóstico. Definição de protocolo. Ainda não, a gente está dando essa visualização. Diagnóstico de transmissão. Ele entra nas duas categorias, diagnóstico e transmissão. Apesar de que eu acho estranho esse nome, né? Diagnóstico de transmissão. Mas talvez ele só entre em transmissão. Ó, apareceu um aqui, excluir da base. Estudo de casos, escassez de suprimentos e EPI. Esse artigo aqui vai acabar sendo excluído, quem fez esse escassez de suprimentos aqui, porque não é. Os riscos do Covid, isso vai entrar na prevenção, né? Estudos de casos importados, expansão de doenças, o espalhamento, variação sazonal na transmissão, ferramentas para controle, prevenção. Não é prevenção, né? É controle. Então a gente pode colocar aqui, ó, prevenção / controle. Formas de controle, tem vários aqui. Fontes, consumo de animais infectados, prevenção, olha lá, prevenção, propagação, espalhamento. Esse daqui vai entrar em algumas categorias. E aí a gente separa nisso daí. Eu acho que características clínicas, análise de casos, etc. Eu acho que nós vamos ficar nisso daí. Sequência genômica, sintomas. Sintomas a gente vai colocar no diagnóstico, né? Então aqui a gente simplesmente usa a palavra diagnóstico. Então aqui vai entrar sintomas, etc. O tratamento a gente não colocou, né? Eu acho que a gente pode colocar junto com prevenção, controle e tratamento. Vacinas, triagem, diagnóstico, enfim. Vamos às perguntas. Vamos lá. Anicácia. Entra e sai novamente. Pessoal, até agora eu percebi lá no objeto de estudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 categorias. Diagnóstico, infecção, transmissão, genética, análise de casos, outros, medicamento e vacina, teste de detecção, prevenção, controle e tratamento e comparação viral. Faz só uma condição. Tratamento não seria categoria medicamento, vacina? Uhum. Vocês acham
vocês podem me ajudar bastante nisso. Podemos sim, acho que cai bem. Então, aqui, tratamento. Então, nós teríamos aí 10 categorias. Vocês teriam dúvida a respeito de alguma? Lembrando que cada artigo, a hora que a gente for colocar dentro dessas caixinhas, não necessariamente ele vai ficar numa única caixinha, ele pode ficar em várias, desde que ele tenha tratado isso como um objeto de estudo dele. Tá? Então, o objeto pode passar por uma análise de caso em que medicamento funcionou após fazer teste de detecção e fazer isso como uma ferramenta de controle. Tá bom? Teste de detecção e diagnóstico. Sim, sim, claro, verdade. Então, teste de detecção vai lá para o grupo de diagnóstico. Aí fica todo mundo junto. Aí a gente cairia para uma. E aí a gente então não poderia colocar infecção, transmissão, espalhamento num único grupo? Ou isso é muito diferente? Pessoal, perguntei aí, por favor, respondam. Nós estamos em um grupo aqui de pesquisa. Eu perguntei se infecção se assemelha a transmissão e espalhamento, para a gente colocar na mesma categoria. Infecção, a priori, está numa categoria. Letícia, essa subcategorização é um pouco complicada. Eu não vi ainda fazer isso. A gente poderia repensar nisso. Rodolfo, eu pensei em juntar duas categorias. Infecção é uma. A gente está dentro do campo, né, do objeto de estudo. A gente está analisando os objetos de estudo. E aí a gente vai compactar isso para a gente poder analisar os artigos, quem está trabalhando com o quê. Infecção é uma subcategoria que eu criei, e transmissão e espalhamento, outra subcategoria. Tá bom, então a gente manteria separado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 categorias. Perfeito, Taíla, Ana. Tá bom, Rodolfo. Ok, então a gente tem para esse grupo 9 categorias num primeiro momento. Isso pode ser revisto. Vamos para métodos. Eita. Os métodos. Vamos correr aqui. Análise clínica. Ixi, não sei quem colocou esse método aqui. Células foram mantidas em DMEM com alta glicose. Então aqui é análise laboratorial.
Deve ser isso, né? Comparação com a epidemia, possível cura por anticorpos. É comparação, né? Então aqui vai ter a categoria. Eu acho que é tratamento. Lá no medicamento, vacina, tratamento. Não, é que agora a gente entrou na metodologia. Agora é uma nova categoria, pessoal. Agora a gente está numa nova categoria onde a gente vai fazer a subcategorização ou a codificação da grande categoria chamada método. Então, como ele desenvolveu a pesquisa. Então, tem análise clínica, parece que vai aparecer bastante. Eu estou vendo ali embaixo. Aí, esse DMEM deve ser alguma análise laboratorial. Análise ou teste de laboratório. Relato de casos, vamos colocar em análise clínica. Comparação. Aqui geralmente são poucas categorias mesmo. Sequência de aminoácidos por 4 resíduos. Caramba, hein? E alguém me ajude a ver que categoria que vai cair isso. Vou até colocar outros aqui. Abordagem imunoinformática, simulação. Simulação é outro. Laboratorial não poderia colocar análise de células humanas e análise do vírus. Para encaixar essa sequência. A Ana perguntou se na análise, no teste laboratorial, não poderia colocar análise de células humanas e análise de vírus. Ah, legal, Guilherme, obrigado. Você acha que é a mesma coisa, porque transmitir tem que estar infectado. Então, mas para estar infectado, não necessariamente não estar infectado, ou seja, análises de infecção não necessariamente elas envolvem transmissão. Às vezes envolve assim, como ocorre a infecção. É mais nesse sentido. Não é o problema em si da transmissão, mas sim da infecção. Eu entendi também a colocação. Bom, pessoal, continuando aqui em métodos. Então, tem análise exploratória de dados, análise filogenética, então nós vamos colocar análise e teste laboratorial, análise qualitativa, quanti-PCR laboratorial, árvore filogenética, sequências foram alinhadas, programa tal, no aplicativo, esse precisa ser melhor avaliado, bancos de dados, artigos, esse daqui vai ser jogado fora, bancos de dados públicos, isso daqui não é metodologia, né, gente? Metodologia, o método é como foi feito, não os dados que possui. Análise genômica, então análise e teste laboratorial, controle e prevenção de doenças, não dá para saber o que é isso daqui, se é análise clínica, se é simulação, baseados em algoritmos de machine learning, não dá para saber também o que é. Na verdade, o que está faltando aí é o pessoal entender o que é metodologia, né? Por essas informações aqui, tem muita gente aí que não entendeu o que é um método. Coleta de dados de crianças positivas, então análise de casos, né? Análise clínica.
Comparação com dados geográficos, comparação está aqui. Diagnóstico, descrição da identificação, diagnóstico, curso clínico, então análise clínica. Descrição das etapas de triagem. Protocolo, eu acho que vai entrar aqui, né? Eu acho que vai entrar assim, protocolo. Protocolo médico, vou colocar assim. Porque tem aquele que eu coloquei de protocolo lá, vai ser alguma coisa assim. Aí precisa até rever a classificação. Que eu coloquei, que eu acho que eu coloquei relato de caso. Descrição de alternativas, características, casos, estatísticas, descrição de experiência de laboratório, técnicas de tratamento, uso de medicamento, descrições técnicas, precisa ser um pouco mais claro. Discussão da gestão médica, vai cair em outros, porque vai ser pouquíssimos casos. Discussões sobre as preocupações com a mutação. Talvez vai cair em outros também. Relatório de investigação epidemiológica, então vai entrar em análise e teste laboratorial. Ensaio, então. Ensaio, se for igual de baixo, ensaio clínico, vai entrar em análise clínica. Se for ensaios de cultura celular, vai entrar em análise laboratorial. Nanomedicina, vai entrar em análise. Aí tem que ver se é o efeito disso em pacientes, que é análise clínica, ou se é desenvolvimento de alguma ferramenta, e aí a gente vai falar de análise laboratorial. Riscos de transmissão, estimativa, vai entrar na área de simulação. Posso só responder as clínicas de cultura e nanomedicina? 57. Eu fiz. Abre o áudio. A Ana quer falar e comentar sobre esse caso anterior. Tá. Tá me ouvindo? Não. Nesse caso, ensaios clínicos e nanomedicina, é que eles utilizaram o método da nanomedicina para fazer esses ensaios. Acho que é médico. Mas ensaio de que tipo? É para acompanhar a paciente? É para... Que tipo de ensaio que é esse? É um ensaio... Não, eu não sei. Aqui eu tô dentro da tabela dinâmica. Aí tem que olhar lá com calma. Enfim, aí tem vários estimativos que a gente vai entrar. Talvez a gente ponha simulação barra estimativas, uma categoria. Informativo teórico. Eu acho que isso vai entrar em protocolo médico. Aí precisa dar uma conferida. Modelo matemático vai entrar em simulação, estimativas. Observação de indivíduos, análise clínica. Observação na parte cirúrgica, análise clínica. Pesquisa de ensaios. Informativo teórico e análise de casos, Guilherme. Caramba, hein? Mas tudo bem. Aproveitar quem fez para refazer a classificação. Né? Revisão, origem novo corona. Vai cair em outros, né? Isso vai cair em outros porque
Tem coisas aqui que a gente também não vai ficar abrindo categoria para um único trabalho, tá? Então, acho que métodos a gente ficaria com esses: análise clínica, análise e teste laboratorial, comparativos, simulações estimativas, protocolo médico e outros, né? Quem não se encaixa nesses, né, a gente ficaria com uma, duas, três, quatro, cinco, seis categorias. E por fim, ops, eita cabra, o que que eu fiz aqui? A amostra, né? Vamos ver o que que a gente tem. A amostra, região, esse tracinho vai ter o indefinido. Esses 10 camundongos, se não falar da onde que ele é, a gente põe outros. Esses aparecem mesmo. Aí tem China, Itália. Aí a gente pode ver se vai valer a pena colocar por país, que eu acho que é mais interessante. Tem Alemanha, Austrália, China, Estados Unidos. Vamos ver o que que vai dar aqui. Coreia, Estados Unidos, experimento clínico, visto é indefinido. França, global, tem global também. China, Itália. China, Finlândia, Taiwan, França, Suíça, União Europeia, vários países, aí a gente entra em outros, mas de repente, se tiver dentro dessa, dessa, dessa nossa amostra aqui, aí a gente classifica ele dentro de todos esses. China. Pronto, eu acho que aí a gente resume nisso, ó. Indefinido, outros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então teriam 14 categorias. E pronto. Aí agora a gente olha para essa planilha que a gente tem e a gente vai resumir essas informações dentro dessas categorias. Quando a gente tiver essas categorias, aí a gente vai ter um mapa que a gente vai poder olhar um gráfico de barras. Deixa eu ver se tem algum artigo de revisão fácil para vocês verem isso. Eu acho que tem sim. Deixa eu só abrir aqui. O Holland eu acho que vai ter. Isso. O Holland fez aqui. Vocês estão vendo minha tela? Bem? Estão vendo essa tabela 1? Então, esse daqui ele pegou, colocou as subcategorias e quantos apareceram. Quantos trabalhos apareceram. Novamente aqui outra categoria, quantos trabalhos apareceram. Visualmente, como ele tem poucas categorias, fica fácil de ver pelo número. Mas o interessante é que se façam gráficos de barra. Deixa eu ver um outro trabalho aqui que vai apresentar gráfico de barra. Deixa eu ver esse de sustentabilidade aqui, se vai ter um gráfico de barra. Isso aí.
ser algo assim. Por exemplo, essa figura 9, figura 10. Aí a gente pega as subcategorias. Aqui é a grande categoria, por exemplo, objetivo. Quais são as categorias? Metodologia, quais são as categorias? Quais foram as contagens que a gente achou? E aí a gente começa a entrelaçar e achar gaps dentro dessa triangulação. Então a gente vai ver, por exemplo, não tem nenhum trabalho feito no Brasil. A gente vai ver poucos trabalhos que fizeram análise clínica. Não sei, estou chutando, tá? A gente vai ver muita coisa sobre simulação. E aí a gente pode fazer a triangulação entre todos esses, fazendo uma discussão dos resultados baseado nesses gráficos. Então a gente vem logo depois e faz uma análise qualitativa. Ó, encontramos artigos que faz isso, isso e isso. Encontramos artigos que estão deixa eu lembrar uma coisa importante para vocês, que é o seguinte. Aqui na tabela dinâmica, cadê minha tabela dinâmica? Aqui na tabela dinâmica, na hora que a gente fizer a reclassificação, que esses nomes vão estar pequenininhos aqui, a gente vai pegar e faz essa colocação de uma outra categoria em colunas. Para que isso? Para a gente ver quais são os artigos que coincidem uma categoria X, né? Que tá ruim de mostrar aqui porque tem muita... Deixa eu diminuir a tela, vamos ver se dá para diminuir aqui. Onde que dá para diminuir a visualização? Exibir. Não dá para diminuir a tela? Caramba. Não dá, gente. Eu queria diminuir, mas aqui, por exemplo, o que é esse número 1? Significa que o artigo que usou esse método trabalhou com essa amostra. Então, na hora que a gente tiver todas as categorias A, B e C, sei lá, se a gente colocar A, B e C, então a gente vai ter aqui na categoria A, né, uma relação muito grande com uma certa uma certa amostra. E a gente vai ver as concentrações de artigos dentro dessa relação amostra e método. E a gente vai ver que tem coisas que já estão muito consolidadas e tem coisas que estão um pouco exploradas. E aí a gente entra para fazer essa discussão, né? Aqueles que são muito utilizados, então faz rapidamente um catado. Ó, esse pessoal discutiu isso, 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 isso. Ó, esse fez isso, isso e isso. Chegou nesses resultados. Mas em contrapartida, aí você vai apresentar gaps, ou seja, ó, tá faltando literatura que aplique essa metodologia que teve sucesso naquela amostra em outro local. Então você já apresenta um potencial gap para ser investigado. E aí você vai acrescentando aos poucos outras categorias e vai fazendo esse entrelaçamento, tá? Deu para entender mais ou menos o que eu falei? Vamos ver a pergunta aqui, ó. Esses dos camundongos não informam lugar, a Isabela informou. Então a gente coloca como outros, tá? Aí a gente não põe indefinido. Tira essa categoria indefinido. 13 categorias. A Thaís perguntou: nesse caso, eu poderia analisar de forma cruzada, objetivo? Isso. Sim, sim, Thaís.
Lá no começo do curso eu comentei que para um mestrado a gente costuma entrelaçar só dois, tá? A gente, como você está começando a fazer esse tipo de análise, você identificar essa lacuna em dupla você já faz um bom trabalho. É claro que, do ponto de vista científico, você fica muito no empirismo fazer uma determinada análise só mudando a região geográfica. Então, essa categoria especificamente, ela não acrescenta muito. Tá? Você vai encontrar uma certa dificuldade, apesar de que em administração isso ocorre bastante. Mas eu devo dizer, como um pesquisador que recebe revisões de material. Pessoal, só um segundo que eu preciso colocar meu computador para carregar. Um segundo. Prontinho. O bate-bola fica mais interessante para a área de administração quando você faz o objeto e o método. Aí esse bate-bola, sempre que você encontrar uma boa lacuna, dentro desses que a gente tem aqui, já é um trabalho bem interessante. Tá? Na área de biologia, de ecologia, eu não sei. Acredito que essa parte de região tenha bastante interesse, sim, porque o pessoal tem buscado, né, estudos de casos, assim, principalmente para entender a metodologia de alguma coisa, entender como é que faz algum tipo de teste. Então, o mestrado é mais destinado a fazer esse tipo de desenvolvimento, né? E também tem muita coisa empírica a ser feita nas duas áreas, tanto na ecologia como na administração. Mas eu, por experiência na administração, eu digo, só mudar a região geográfica, você não tem grandes publicações aí para serem feitas, tá? Deixa eu voltar à explicação que a Ana não entendeu. A gente tem 3 categorias que a gente estudou. A gente tem 3 categorias. A gente tem objeto de estudo, metodologia e amostra. Então, a hora que eu fui lá na tabela dinâmica, aqui está ruim de visualizar, mas eu vou tentar compactar para poder visualizar melhor. Então, aqui tem uma série de categorias. Então, você vê aqui, por exemplo, esse número 1, na coluna C, na linha 6. Significa que esse método, que é da coluna C, foi aplicado nessa amostra número da linha 6, que é os camundongos. Quando a gente fizer a categorização e a gente tiver poucos aqui colunas e poucas linhas, a gente vai ver praticamente o que a gente chama de um mapa de calor. O que é um mapa de calor? Tem pesquisas que vão se concentrar numa determinada amostra. Então, China aqui, a gente vai ver uma série de métodos que vão ser aplicados na China. Então, a gente vai ter grande concentração de métodos aplicados na China, mas vão ter métodos que não foram aplicados na China. Então, aquilo, para um chinês, é uma potencial lacuna para ser investigada. Então, eu estou fazendo não é uma triangulação, mas é uma bifurcação. Eu estou encontrando um método que não foi aplicado num certo lugar. Aquilo é uma lacuna. Quando eu faço isso com 3 categorias, eu pego e coloco profundidade aqui, que dá para fazer isso nessa tabela. Eu vou mostrar para vocês como é que dá para fazer isso.
Só preciso achar como é que eu coloco o método, como é que eu coloco aqui a tabela dinâmica. É forms aqui? Não. Tabela dinâmica. Não. Eita, e agora, hein? Como é que eu faço aparecer um negócio lá? Alguém sabe me dizer? Mostrar lista de campos aqui. Pronto. Se eu colocar aqui, ó, objetos de estudo, eu vou colocar objetos aonde? Vou colocar objetos aqui dentro. Então, aqui, nos objetos, os objetos vão ser a subcategoria. Então, Ixi, tá ruim de visualizar aqui esse negócio. É por isso que eu não gosto do Excel Online. É muito chato. Eu queria diminuir essa coluna aqui, meu Deus do céu. Largura da coluna, não, eu quero 50. Pronto, aqui já melhorou. Deixa eu ver se eu consigo diminuir essas todas aqui. Acho que eu vou conseguir. Ele não diminuiu todas não sei por quê. Mas enfim, aqui ó, por exemplo, coluna C. Esse método foi aplicado para essa amostra com esse objetivo. Então, se eu olhar só para as linhas verdes, eu vou ter a bifurcação, ou seja, o método com a amostra. Se eu olhar para as linhas em branco, eu vou ter o método dentro daquele objeto de estudo, né? E eles vão estar separados por amostra. Então, ali, o número que tiver dentro da célula em branco, ele vai estar fazendo a triangulação. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar esse mapa e vou encontrar uma infinidade de possibilidades de células em branco, que vai aplicar um certo método numa certa amostra. Como é que é? A coluna é método, né? A linha tem amostra, e o que é outra coisa? E objeto. Isso. Então, eu vou ter, nas células em branco, células em branco, eu quero grifar esse número 1 aqui, ó. Na célula C15. Ele está numa célula em branco. Dentro da planilha. A planilha começa na linha 3 e vai até lá embaixo, né? Dentro da tabela dinâmica. E aqui na coluna C, eu estou num método que é uma coluna da tabela dinâmica. Só para se localizar. Então, dentro da tabela dinâmica, eu vou ter células em branco. E essas células em branco vai ter a composição dentro dela de 3 elementos. Pela coluna, você vai ter o método. E na linha, você tem a informação de qual base ele pertence e qual objeto de estudo. Na hora que eu tiver esses encaixes, eu vou perceber que algumas células estarão em branco. Aquilo é uma triangulação de lacuna que ainda não foi investigada. Então, vai ter o método A dentro da amostra X, usando o método Y. A hora que eu juntar esses três e a célula estiver em branco, eu tenho uma lacuna de pesquisa. Ó,
eu estudando na China, usando um comparativo entre, não, sei lá, não vamos colocar, fazendo uma análise laboratorial de plasma, né, para fazer uso como medicamento. De repente esse estudo não foi feito lá, então eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um método, aí é uma sugestão para vocês. Eu faço assim. Quando eu acho essa lacuna, eu pego o método mais fácil, o método mais fácil para eu executar, né? Dentro da amostra que eu tenho melhor acesso com o método mais prático para eu aplicar. Então, vou usar o método, a base e a... Ai, caramba, eu sempre esqueço um. E o objetivo aquela composição que eu tiver mais tranquilidade para fazer. E isso varia de pesquisador para pesquisador, né? Eu tenho habilidades que o meu colega de trabalho não tem. Então, fazer aquele tipo de pesquisa para mim é mais prático do que requer menos esforço, digamos, braçal para fazer do que um outro colega. E ele vice-versa, vai ter outras facilidades que eu não vou ter. Então, dentro disso, vão ter muitas lacunas. E aí você vai perceber que muitas delas vão aparecer nos artigos como estudos futuros, né? Potenciais pesquisas ainda não realizadas. E aí você já aproveita o gancho e já laça isso para fazer. Certo, pessoal? Bateu às 11 horas, hein? Eu acho que eu consegui transmitir isso para vocês, essas informações. Fica só faltando agora fechar essa pesquisa. A gente pode ir conversando oportunamente e separadamente para tirar as dúvidas. E depois a gente marca uma reunião daqui uns 15 dias, 20 dias, para fechar esse trabalho. A gente não vai para a parte de redação, mas para a gente fechar essas constatações e a gente perceber como é que fechou o núcleo desse trabalho. No inteirinho de tudo isso, né? Se alguém estiver fazendo alguma revisão de literatura ou queira, né, investigar alguma coisa em específico, vocês podem, claro, sim, Guilherme, eu vou colocar a planilha lá, com certeza. Vocês podem perguntar a respeito, né, de como é que faz alguma coisa, tirar alguma dúvida de alguma construção que vocês não entenderam e tal. E aí a gente vai tirando dúvidas pontuais específicas de cada um. Tá bom? Agradeço a participação de todos. A gente fez um esforço enorme, né, para fazer isso de longe. Realmente foi uma experiência, né, inovadora para todos, creio eu. É um pouco diferente do que a gente está acostumado. E espero que vocês possam aproveitar esse curso aí na vida científica e profissional de vocês. Deixa eu só conferir algumas informações aqui. A Letícia perguntou se eu poderia mandar por escrito as categorias, e aí eu já complemento a resposta para o Guilherme, que está falando a mesma coisa. Eu vou incluir essas categorias numa planilha em separado, lá dentro do arquivo Excel. Eu vou chamar a aba de categorias. E aí depois a gente aproveita elas para fazer isso. E a gente pode continuar dentro da base de artigo final, a classificação. A gente abre 3 novas colunas e põe lá, categoria
objeto, categoria X e Y lá. Tudo bem, pessoal? Bom, todos têm meu contato, fiquem à disposição, fico à disposição para atendê-los. Se alguém tiver alguma dúvida adicional, a gente se encontra, se esbarra pelos corredores da UF. Super obrigado a todos e nos encontramos no próximo curso. Só lembrando que futuramente, aí nos próximos 20 dias, eu devo fazer o curso de LaTeX. Se alguém tiver interesse, depois eu faço a divulgação para vocês. Um abraço e até mais. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado, Fábio, Ana, Camir, Gabriela, Grande Rodolfo, Isabela, Pablo, Thaís. Sim, eu que agradeço, Michele. Depois eu passo um e-mail para esse grupo de quando vai ser o curso. E o Fábio comentou lá para colocar o vídeo. Sim, Fábio, eu vou colocar o vídeo lá depois. Fica tranquilo, assim que libera para mim. O vídeo da aula anterior só foi liberado hoje de manhã. Aí eu já vou colocá-lo lá também, tá? Eu mando o e-mail para vocês com o link pra gente. E não encerrem o trabalho, por favor, hein? Façam as reclassificações para a gente poder terminar a avaliação sistemática e depois a gente dá uma olhada nas planilhas para identificar os gaps, tá? Só vamos dar, Ana, vamos dar só uma semana de delay, pelo menos, para o pessoal finalizar aqueles artigos e a gente poder montar a tabela dinâmica de maneira eficiente. Porque pode acontecer ainda da gente ter alguns deslizes aqui. Mas a gente vai ter um encontro para fechar. É isso aí. Greg, we finished. Sorry you forgot the date, but we can meet another way. Okay?